Muito bem, amados irmãos e amigos que estão aí conosco. Estamos mais uma vez gravando um vídeo, trazendo uma palavra da parte de Deus para o teu coração, para a tua alma, para o teu enlevo espiritual. Deus tem colocado no nosso coração uma palavra hoje que está registrada no livro da Revelação, do Apocalipse, lá no capítulo de número 21. Você pode abrir a tua Bíblia comigo aí na tua casa. Livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, que diz a palavra de Deus: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amados, essa palavra Deus me fez nessa manhã refletir, pensar nesse versículo, quando João, na revelação do Apocalipse, já no final do livro, no capítulo 21, ele pôde deixar essa verdade escrita ali. O próprio Jesus disse: escreve o que você vê. E ele escreveu uma das verdades que fala sobre a imutabilidade de Deus. Talvez passamos despercebido por esse versículo, mas uma verdade que está implícita nesse versículo é: quem vencer herdará todas as coisas. Então, o céu é para os vencedores, é para aqueles que vencerem o pecado, vencerem as lutas, as adversidades dessa vida, as investidas de Satanás. Nós vemos quando João é orientado a escrever as 7 igrejas da Ásia, aquelas igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, todas aquelas igrejas, são 7 igrejas da Ásia, e as cartas terminam: ao que vencer, herdará. Então, eu te convido a continuar lutando, a continuar buscando a Deus, continuar na sua caminhada cristã, não deixar que nada venha abalar a tua fé, porque o céu, a vitória é para os vencedores, para aqueles que vencerem as lutas dessa vida. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo é a imutabilidade de Deus. Ele diz aqui para João: ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. Por que ele usa a expressão eu serei seu Deus? Ele poderia usar a expressão eu serei o seu pai, e ele será meu filho, ao vencedor. Mas ele usou a expressão eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, porque Deus, ele sempre será Deus, sempre foi Deus e nunca deixará de ser Deus. Nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas, entregamos as nossas vidas ao Senhor, cremos no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, e passamos ali por todo aquele processo do arrependimento, da conversão, e somos batizados, e nós nos tornamos filhos de Deus. Nós tornamos filhos de Deus. João diz que ele veio para que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito, o poder, a condição de serem chamados filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Mas Deus sempre é Deus. Ele disse: eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Então, eu te convido, continue servindo a Deus com alegria, porque você está na condição de filho de Deus. Um dia que você aceitou a Cristo como Salvador, se você ainda não o fez, faça ainda hoje. Aceite Ele como Salvador da sua vida. Nós estamos na última hora da igreja da terra, nos momentos finais da igreja. E não perca a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor, aceitá-lo como o único, suficiente Salvador da sua vida, e viver uma vida de piedade, uma vida de santidade, porque no céu só vai morar quem é santo. Os versículos seguintes diz: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, ele cobra de nós, exige de nós uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, de piedade, servindo a Deus, isento do mundanismo.
Mas o que nos chama a atenção é que Deus vai continuar e continuará sendo Deus, sempre foi Deus. Lá no capítulo 1, no versículo 1 do livro do Gênesis, nós vemos Deus mostrando a sua eternidade, e diz o livro do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, esse princípio é o princípio das coisas que foram criadas. Mas Deus já existia, Deus é eterno. E Ele não muda, Deus, Ele continua sendo Deus. Lá no profeta Malaquias, capítulo 3, no versículo 6, ele fala: porque eu, o Senhor, não mudo. É a essência de Deus, a imutabilidade, a eternidade. Ele disse: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então a misericórdia está estendida sobre a minha, sobre a tua vida. O salmista diz no Salmo 124, se não fosse o Senhor, se não for o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Mas as misericórdias do Senhor têm nos alcançados, porque Deus não muda. A sua palavra não volta atrás. Isaías capítulo 43, no versículo 13, na parte A, ele diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ele continua dizendo: operando eu, quem impedirá? Ele é o Todo-Poderoso, ele tem o poder de mudar as coisas, mudar as situações. Então acredite, creia que Deus pode mudar essa situação, que Deus, Ele está no controle, porque Ele sempre será Deus. Ele é Deus, Ele nunca deixou de ser Deus. Números capítulo 23, versículo 19, ele diz: Deus não é homem para que minta. Está registrado na palavra de Deus que Ele não é homem para que minta. O homem pode falhar, o homem pode mentir, o homem pode falar uma coisa hoje, amanhã ele pode trazer uma outra possibilidade, uma outra situação, mas Deus não, Deus é eterno, a sua palavra não muda. Jesus disse: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Então, meu amado, meu irmão, continue servindo a Deus com alegria. Estamos aí em meio a uma pandemia, doenças, enfermidades, crises, mas isso é prenúncio da vinda do Senhor, isso são princípios das dores. Portanto, se apegue mais com Deus, busque mais a Deus, continue sendo mais fiel a Deus, continue servindo a Deus melhor, continue orando, jejuando, consagrando a tua vida ao Senhor, porque a qualquer momento a igreja vai sair da terra e nós estaremos para sempre com o Senhor. Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, eu quero ler contigo. Você pode abrir a tua Bíblia na tua casa. Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em Deus não há mudança. Em Deus não há sombra de variação, Deus não muda, não há mudança nele. É um atributo de Deus, a imutabilidade. E poderia citar aqui inúmeros versículos falando que Deus não muda, a imutabilidade de Deus. Por isso que eu gosto muito do hino daquele cantor Delino Marçal, da gravadora MK Music. Ele fala: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. E se a porta se fechar, Ele continua sendo Deus. Por isso que, orando a Deus, Deus me deu essa palavra, buscando a Deus, buscando uma palavra da parte de Deus, Deus nos trouxe essa palavra. Ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu entendo nesse versículo Deus dizendo para nós: Ele continuará sendo o nosso Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, mas Ele sempre foi Deus e continuará sendo Deus, cuidando da minha vida, da tua vida, olhando para nós, provendo nosso alimento, provendo as nossas vestes, provendo o que comer, o que vestir, nossos calçados. Deus não vai nos deixar alheios, mas como Pai que Ele é, como bom Pai que é, Ele cuida dos seus filhos. Portanto,
Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós estamos ali da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Sorocaba, ali na rua Belo Horizonte, número 425, em Vila Helena, Sorocaba, São Paulo, servindo a Deus, ali auxiliando o nosso pastor local, o pastor Jean Andrade. Somos presididos pelo reverendo Márcio da Silva, mas estamos ali em Vila Helena, todas as quartas-feiras, às 19h30, sextas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 19 horas, estamos ali num culto de adoração e louvor a Deus. Se você quiser nos visitar, esteja ali conosco. Se você precisar de uma palavra de orientação, de uma palavra de oração, nós estamos ali prontos para te ajudar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Portanto, que Deus continue abençoando a sua vida e ore por nós, ore pela minha vida, pela vida da minha família, ore pela missão, pela obra missionária, pela missão argentina e ore pela minha vida, que amanhã, dia 17 de agosto, estaremos completando 53 anos de vida e que Deus possa nos abençoar e segundo a sua vontade, nos dar muitos anos de vida e saúde para que nós possamos nos dedicar à obra de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado.